Olá, amigos da NMTVNet, estamos começando aqui de novo o nosso Tribuna do Esporte, o nosso bate-papo esportivo semanal. Eu estou falando começando de novo porque a vida é assim, cada vez que o sol nasce é um novo recomeço, uma nova oportunidade que Deus nos dá para fazer as coisas certas. É ou não é? Tivemos, na verdade, um problema técnico, né? Na realidade foi um problema técnico, mas vamos encher linguiça aqui para justificar, né? Mas aqui do meu lado, meu amigo Bosquinho, professor João Bosco, com essa camisa vermelha aqui, de qual time que é essa aí? Essa camisa vermelha, ela é aquela marca que o Vasco usou muito tempo, né? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, presidente, boa tarde, doutor. Boa tarde. Oi, Zezinho, tudo bem? Zezinho! O Zezinho foi dar uma assistência ali pro doutor, o doutor estava meio enrolado, agora tá tudo certo. Ele mandou um peão lá para ver a questão da cancela, eu não conseguia passar. Esquece do cafezinho, não. Então, respondendo as perguntas aqui, né, a gente fez uma compilação das perguntas, muitas perguntas sobre contusão, muitas perguntas sobre torcida organizada, e qual a outra aí? E também sobre muitas coisas aqui do Santos. falar do Santos? Sobre as contusões. E as contusões. E aqui do meu lado direito, o doutor Wilmo Alves, o homem que sabe tudo sobre tudo. Falou bonito. Falou bonito. Falou. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Alegre hoje, esperançoso. Hoje Tá parece bem? que eu estou inspirado, né? Eu estou percebendo isso. Estou percebendo. Não, parece que não queria me esperar. O senhor também entala ali no mataburro do homem, ele amassou o carro. Uma boa tarde, quase boa noite já. Tá? Olha lá. Chuva querendo cair aqui na fazenda do Zezinho, na chácara do Zezinho. E o time agora, aliás, antes disso, boa tarde, professor, quase boa noite, boa tarde, presidente, quase boa noite de novo, tá bem? Mas eu estou satisfeito hoje, estou satisfeito. O time classificado, faltam 2 partidas, vai pegar o CRB na Vila, vai pegar o Sport lá em Recife. Vamos falar sobre isso aí, porque tem perguntas sobre isso aí para o senhor. Mas nós vamos começar o programa. Meu amigo, vou começar aqui com o professor que vai falar aí lá para o Michel lá de Belo Horizonte. Professor Bosco, fala sobre tantas contusões dos atletas ultimamente. O que está acontecendo? A gente conversava aqui em off, enquanto o Zezinho desatolava o carro do Dr. Wilman lá, eu estava explicando. Eu joguei campeonato dentro de leite na grama, mas antes de jogar na grama, a gente treinava no campo do Marista de terra. Era um campo que devia ter uns 40, 50 metros por 70. E era de terra e a gente treinava de chuteira, aquela chuteira de trava. E tinha costela de vaca. Quando a gente foi jogar na grama, naquele tempo ainda, eu moleque, dos 13 aos 16 anos, eu jogava muito futsal. Eu adorava jogar futsal. Aí o que acontecia? Eu torcia demais tornozelo e joelho. Isso continuou, mesmo eu jogando em campo de terra, depois passei a jogar na grama, depois passei a jogar futsal. Com 18, 19, 20 anos, eu passei no vestibular. Com 22 anos, quando eu comecei a correr no grupo de fundo da UNB, no grupo lá do Corra Comigo, professor Mário Cantarino, um dos maiores professores de atletismo do Brasil e de Brasília, ele mandou que eu corresse nas trilhas. Então eu corria 10 quilômetros, segunda, quarta e sexta pela manhã, terça, quinta e sábado, 10 quilômetros à tarde. Foi quando, com 23, 24, 25 anos, hoje eu jogo bola, estou com 70 anos, nunca mais eu torci os tornozelos. Qual a conclusão que eu cheguei? Primeiro, que devido eu vir do salão
passar por campo pequeno, depois chegar no campo oficial, eu tenho muita facilidade em passar a bola. Dificilmente eu erro o passe. Então, isso é uma receita boa para quem vai fazer futebol. A segunda receita, jogar em terra. O Joaquim Grava do Corinthians é o centro de treinamento, mas o Corinthians também tem um centro de treinamento chamado Terrão, com 2 ou 3 campos. É onde o pessoal chama de Barrão. Fica próximo ao aeroporto de Guarulhos. Eu não conheço não, só conhece. Conheço. Que bom! Conheço. Então... Conheço. Não sei, professor, não sei, não vou te interromper, mas só quero fazer uma colocação seguinte. Quando se vai para o aeroporto de Guarulhos, numa certa altura lá, tem o campo Terrão, tinha, não sei se ainda tem agora, o campo Terrão do Corinthians, lá. E não se surpreenda, era fechado com arame farpado. Não é desse jeito mesmo. Anos atrás, não sei hoje, tem tempo que eu não passo Já deve lá. ter uns muros mais. Cansei de jogar em campo cercado com tela e arame farpado. Pois é. E quando o cara empurrava a gente, Nem me fala nisso. Quando você caía, eu ralava até a alma. Então, a conclusão que eu cheguei é a seguinte, que as contusões hoje são 3 fatores principais. Primeiro, sintético. Não é um ambiente natural. Segundo, o pessoal de escolinha só tem campo muito bem gramado ou campo de grama. Mas aonde está o problema? Que o menino é menino de apartamento, ele não anda descalço. Por que eu falo que ele é de apartamento? Com o crescimento vertical das cidades, aqui no Zezinho mesmo, aqui do lado na Telebrás, tinha 2 campos de terra, ali mais na frente, no Cavit, era campo de terra, lá na entrada do Jockey era campo de terra, e hoje não tem mais campo, tudo virou prédio. O Pelezão lá embaixo era campo de futebol, hoje virou um conjunto de prédios. Assisti muitos jogos lá. Então, devido ao crescimento vertical, o menino joga futsal, society sintético e campo sintético. A hora que ele chega no futebol profissional, que a exigência é maior, aí estoura. Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. O que tem demais hoje no Brasil. Estoura o tríceps jarré, né, que é o posterior da coxa. Quadríceps não estoura mais, porque todo mundo faz o leg press e treina o quadríceps femoral e o reto femoral. Então, no meu modo de entender as coisas, e isso na Alemanha já era tratado há muito tempo atrás, nunca com gesso, sempre com tala, são essas as principais causas do número alto de contusões. E tem um adentro, bem rapidinho, para não me alongar muito. Hoje, os meninos começam a jogar bola com 6, 7 anos, e a exigência do pai, da mãe e do treinador para logo fazer um contrato com um empresário é muito grande. Ao que chega o menino com 20, 22 anos, ele está de saco cheio de treinar. E aí a falta de treinamento e a profissionalização, ele está mais preocupado com o cabelo, com a tatuagem, e esquece de treinar. Você entrou fraco em campo, você vai se machucar. E eu ainda tenho uma coisa aí, um recadinho para os pais, né? Que fica na beira do campo aí, às vezes vai disputar um campeonato aí, o que você mais vê é o pai gritando. Gente, o menino não está nem te ouvindo, ele está ouvindo é um técnico lá, ele não quer saber se... Não, e esse aí, inclusive eu filmo muito aí esses campeonatos de base, e o pai, em vez de ajudar, ele atrapalha, porque ele vai deixar o garoto, né, inibido, porque às vezes é uma jogada ali, o pai já chama atenção ali mesmo, vai ficar, como diz o professor aqui, né, de cheio, porque pressionado, e quando ele errar, ele quer mais sumir dali, ele quer, se brincar, ele nem volta para jogar direito mais. Então o pai
o pai, a mãe, né? A mãe não, a mãe é até bom que ainda vai, né? Eu vi uma foto um dia, a mãe, o menino tá lá debaixo do gol, ela com a sombrinha tampando o garoto do sol. Então, é um conselho. Deixa o moleque participar. Deixa o menino errar, deixa o menino acertar, deixa o menino comemorar, fica caladinho lá, porque lá tem lá o técnico que já tem um esquema que armou para jogar ali. Certo ou errado. Certo ou errado, ele vai cumprir aquilo ali. E ele muitas vezes não está nem ouvindo o doutor, porque só escuta o grito da mãe e do pai lá de fora. Dá uma vontade de sumir, né? Uma vergonha, né? É verdade. Eu quero só... Pois é, doutor, e aí? O senhor tem alguma... eu tenho um complemento eu aqui? não tenho um posicionamento técnico, científico, como o professor Bosco Ele falou bom, né? Tenta os nervos aqui, você viu? Isso eu não tenho. pra caramba. Mas eu tenho uma experiência prática de quando eu joguei dos 14, 13,5 até 16 anos, quando eu vim para Brasília. E era barro, era terrão mesmo. Tanto lá na minha cidade, quanto nas cidades vizinhas, era só terra. E eu, Newton e professor, não me lembro em nenhum momento que alguém tenha saído contundido. E me lembro bem que nós fomos jogar em Santa Rosa, que é uma cidade que eu passei por lá agora recente. Em Santa Rosa, chovia torrencialmente, aquela lama, a gente escorregava e saía daqui até naquela palmeira ali, ó, próximo ali o curral do Zezinho, escorregando. Nunca vi ninguém sair de lá contundido, professor, de lá. Eu fui conhecer, eu joguei num campo que eu tinha 15 anos, antes de 16, foi no campo do Inhumas. Inhumas que disputa a segunda divisão. É bonita a cidade. Era gramado, era um campo gramado. E ali eu fiquei conhecendo, experimentei o primeiro refrigerante na minha vida. Que foi a Pepsi. A Pepsi Cola, de garrafa. De garrafa. Não era nem de latinha, de garrafa. De garrafa. Uma outra particular. E não vi ninguém sair contundido. E era barro. Outra coisa, quando eu cheguei em Brasília, eu fui. Meu primo era o goleiro do Guará, que era treinado ali na Candangolândia eles chamavam de Velhinho. Conheceu o Adelino? Sim. Sou Adelino. Seu Avelino. E também não vi nada. Tinha grama, não resta a menor dúvida, tinha grama, porque lá jogava o Aderbal. Dizem até, antes da minha chegada, que o Botafogo jogou naquele estádio de madeira. Não sei se é verdade. Depois foi demolido. O estádio de madeira era no campo do Rabelo. Não, aqui na Candangolândia, aqui. Sim. Era. Na Candangolândia, aqui, ó, próximo àquele disco. Rabelo. Não, o Rabelo não é lá na... Não, lá era o Defelê, lá na Vila Brasil. Então era aqui. Era ali. Bom, e depois disso, depois que eu me casei e fui morar definitivamente no Grupo Bandeirante, tinha um time lá que, apesar da nossa idade, ele era tido como veterano. Chamava-se Juventude. E eu joguei nesse time lá. E sim, era gramado, disputava naquela época, hoje a gente não vê mais isso, não sei se o professor se lembra, torneio início, né? Sim. Não era? Quando se preparava uma competição, tinha um dia de torneio início. E ali eu joguei naquele time. Eu estava com 23 anos, mas era considerado como um veterano. Mas Nunca e as contusões? Não vi. Não tinha conhecimento, Milton, de contusões. Então eu não sei o que é hoje. Será que é o esforço, professor? Não, o hoje esforço, é que nem... a quantidade de jogos que eles têm. Hoje, sabe o que é, doutor? Hoje, que nem o professor falou, o garoto é de apartamento. Ele começa a jogar bola com 6 anos e todo mundo pressiona ele. Eu me lembro lá na roça, lá no município de Centralina, eu joguei bola, doutor. Eu fui um zagueirão daqueles que jogavam com botina. Tinha lá um tal de Newton Moura. O senhor conhece botina?
aquelas botinas usei mateiras. muito, usei Pois é, muito. nós jogávamos era com Que tinha- aquilo. Que tinha a borracha aqui de lado, tinha né? uns bicão nela assim que se pegasse no. Você jogou com botina não, né? Eu usei muito Eu já sou joguei- mais moderno, eu só joguei com E, chuteira. e lá, doutor, lá era tipo assim, essas, na roça você sabe como é que é, é lavoura, eles não lisam não, ou ela é meia torta, ou ela... Lombada, pequenas lombadas. ou tem uma passagem de rego no meio do campo. É. E ali, doutor, eu também nunca vi ninguém machucando ali, assim, de falar que rompeu. Mas é o ambiente natural, é o né? ambiente, é a correria. Bom, matando aí, ô Michel, acho que nós respondemos aí a sua pergunta, né? E agora tem uma outra aqui, que é sobre torcidas organizadas. Quem está perguntando aqui é o Jairo. O Jairo mandou a pergunta aqui para a bancada sobre a torcida Você até organizada. me fez uma pergunta sobre isso. Inclusive eu gostaria de falar primeiro para o doutor ter mais subsídios para ele, depois do meu argumento, ver o que está acontecendo e como isso pode ser processado no Código Civil. Isso. Vamos começar com quem? Comigo? Não, com o professor, ele quer falar primeiro? Pode, manda bala, professor. A gente conversou aqui em off, a hora que o doutor estava chegando, que aqui em Brasília tinha um professor de judô excepcional. Eu sou um fã do judô. Eu queria praticar judô, mas não tinha dinheiro para comprar o kimono, meu pai não tinha dinheiro, então eu não pratiquei judô. Mas eu sempre acompanhei a academia Júlio Adnet. E o Júlio Adnet, lá pelos anos 92, 93, 94, ele sempre aparecia no DFTV. Dando conselho para os pais, como educar a criança, alimento no dia da competição. O menino vai viajar, levava o travesseiro, ele dava todo aquele treinamento invisível. E naquela época... Disciplina. 92, 94, o Ben Johnson, aquele canadense, foi o primeiro homem a quebrar a marca dos 9 segundos nos 100 metros. E uma confusão danada, agora só vai ver onde eu vou chegar. O Ben Johnson, dizem que ele perdeu a medalha olímpica. Tomaram nela, né? Não foi por causa dos esteroides anabolizantes, nem foi por causa dos anabolizantes. Foi por causa que ele não usou a sapatilha da firma que patrocinava os jogos, que era a Nike, e ele usou uma sapatilha de outra firma. Não sei se era da IASE, que era do Tigre Asiático, não sei se era alemã, sei que não era a firma que patrocinava. Mais ou menos o mesmo problema do Toninho Cerezo e o volante da seleção brasileira. Um tinha um patrocínio de uma marca, outro tinha um patrocínio da outra, e os dois não davam bola um para o outro em 82. Problema de patrocínio. Então o Júlio Adnet sempre chamava atenção, porque aqui em Brasília estava virando moda os adolescentes de classe média alta e classe alta ir para academia de musculação e tomar anabolizante e o esteroide. E virava aquele monstro. Ele falava assim, a gente chega perto de alguns adolescentes aí, a gente tem até medo. E esses tipo de pessoas, eu não sei se é um ser humano mais não, porque quando ele começa a entrar nessas neuroses, nessa loucura, ele para de ser um ser humano. Foram os caras que acharam a torcida organizada um lugar apropriado para ele extravasar suas frustrações e suas neuroses. Inclusive, tanto argentino
como o uruguaio e paraguaio, eles têm os barra bravas, né? Surgiram na Argentina, tipo os hooligans lá na Inglaterra, e se espalharam pelo Uruguai e Paraguai. Então, essa turma bombado, 1,90 m, cheio de vitalidade, são os caras que lideram as torcidas organizadas. Inclusive o João Saldanha falava que eram verdadeiros marginais. Aí, para mim, independente de classe social, eu não tenho classe de estimação. Para mim, se o cara é bandido, ele é bandido classe E, D, C, B e A. Para mim, o cara que é bandido, ele é bandido. Eu não tenho bandido de estimação. Lá, os caras queimaram o índio aí sem saber que era índio. Bandido, tem que ser preso e sentir os rigores da lei. Então, esses tipos de atletas, o Júlio Adnet já advertia em 92 e o João Saldanha em 86. Então, eu sou totalmente contra, não deveria. Bom, tem outra coisa também. As torcidas organizadas, elas têm influência muito grande na eleição. Se você não der o ticket de entrada do estádio, elas vão lá para o estádio criticar a Leila, criticar o presidente do Fluminense, criticar o presidente do Flamengo. Então, minha opinião, Bozo tem que sentar um ao lado do outro, jamais vender pacote de ingresso para torcida organizada, ou presidente de clube dar pacote de ingresso para torcida organizada porque ele está se beneficiando disso, né? É o curral eleitoral dele, e cometeu qualquer barbaridade. Não é a lei, não. A lei a gente usa para inimigo. Cometeu qualquer barbaridade, os rigores da lei. Entendeu? Para mim, isso não é um ser humano. É um animal que está ali, frustrado, extravasando as frustrações dele. Aí o doutor tem um arcabouço jurídico muito melhor do que eu. Antes do doutor falar, eu queria falar o seguinte: tivemos aí a final da Copa do Brasil, Lamentável. e a torcida, né, invadiu e soltaram bomba, machucaram lá um fotógrafo que está até internado, mas aí veio já os rigores da lei. O STJD interdita a Arena MRV por confusão na final da Copa do Brasil e determina que Atlético Mineiro jogue com portões fechados em outro estádio até o julgamento do caso. Doutor, Normalmente, sim, pode falar. doutor, a pergunta aí do Jairo é se tem jeito com isso aí. Perante a lei, eu acho que existe lei para isso. Mas e perante ao cidadão que não respeita a lei? Porque um cara desse vai para o estádio e... Mas o presidente do clube dá Mas o ingresso clube, para ele em pacote para ele levar lá Pois a é. turminha dele Não, toda. tudo bem, até aí tudo bem, mas como é que o presidente do clube vai segurar um caboclo desse lá para não brigar? Porque se não der o ingresso para ele, ele vai lá e compra. Não, mas aí ele não compra em pacote. O problema Sim. é você entrar 30, 40, 50 pessoas da torcida organizada dentro do mesmo pacote que o presidente reservou Sim, para mas ele. aí tudo bem, aí tem que penalizar o Clube. clube. Sim. Como é que é isso, doutor? Juridicamente, o que a gente tem quer muitas fazer? perguntas É aí. isso. O que acontece é o seguinte: é preciso que separemos uma coisa da outra. O fato de ser uma torcida organizada, normalmente ela tem um regulamento, tem um regimento interno e tem os atos constitutivos, que nós chamamos, que são o CNPJ, a torcida organizada. Para ser uma torcida organizada, olha aí, ela precisa que tenha atos constitutivos. O que acontece, na minha visão?
na minha forma de ver, é que a torcida organizada, ela se cerca dessas questões legais para se constituírem, só que depois que ela se constitui, ela deixa de lado a obrigação que ela tem Civil. de boas maneiras, de se comportar, torcendo, gritando, levando bandeira para fazer arruaça, para se tornar um bando de selvagens que vocês viram. Será que aquilo eram torcedores individuais que arrebentaram aquelas grades de proteção fora da Arena MRV? Ou eram de torcida organizada? Fica a minha indagação. Então, eu tenho um ponto de vista seguinte, é que a torcida organizada que foi criada para incentivar um time, uma equipe de futebol, terá que se portar de acordo com o seu regulamento, Fora isso, para mim, é intervenção do Ministério Público, apuração pela polícia competente e acabar com isso. Vocês viram no Rio o que aconteceu aí 3 anos atrás. Parece que melhorou um pouco. Parece. Eu não tenho tanta certeza. Agora, como é que aquele jogo do Palmeiras, que agora não me lembro o tempo que foi, jogaram uma cabeça de porco dentro do estádio? Porque todas as vezes que eu vou a um O cara foi chutar pensando que era gente, como é que o torcedor... A cabeça do porco é pesada pra caramba. Como é que o torcedor cabeça mesmo. teve acesso ao estádio com a cabeça de porco? Ali teve ascendência de alguém, não é possível. Não é possível. Por quê? Você vai entrar no Maracanã, já foram no Maracanã, né, professor? Lógico. Então, tirei foto ali ao lado do Garrincha, tem uma rampa, do Didi. Tem uma rampa que você sai da estação Maracanã, do metrô, a rampa te leva até chegar lá para entrar no estádio. Na hora que você desce a rampa e começa a subir, aquela rampa é identificado, apalpado. Não é possível que o cara não viu uma cabeça de porco desse tamanho. Deve ter sido foi um jogada torcedor lá. do Palmeiras que facilitou a entrada. Eu acho que Então, o cara não tinha só cabeça de porco, não. Ele era um espírito de porco completo. Então, eu tenho um ponto de vista seguinte, e vou citar um exemplo, hein? Eu tenho um ponto de vista seguinte, é que na hora que a torcida organizada, que tem o seu regulamento, o seu regimento interno, seus atos constitutivos para ser uma torcida organizada, ela precisa obedecer aquilo que diz a lei em relação ao comportamento. E eu falei uma coisa aqui que até agora eu gostaria de ouvir a opinião do senhor. Um cara desse super bombado, um cara quase com 100 quilos de músculo, agride um cidadão comum lá. E como é que é a punição para um cara desse? Porque ele deveria ser o primeiro a não brigar. Claro, é o que eu estou dizendo, até uma professor. covardia Então, ele bater num cidadão comum. O cara levanta 200 quilos lá, chega num cara que nunca praticou esporte, tá lá com o filho dele para torcer e é agredido por um cidadão então, desse. eu posso estar dizendo uma besteira e peço desculpas para aqueles que pensam diferentemente do que eu estou falando, do que eu vou completar aqui. Para mim, a torcida organizada deveria ser banida a partir do momento que elas deixam de ser uma torcida organizada. O nome fala organizada. E passa a se comportar com selvageria antes do jogo, no caminho do jogo, durante o jogo, O que depois fizeram com do o jogo, ônibus do Cruzeiro lá, que é um absurdo. depois do jogo. Você viu Tá o bom. tamanho dos caras lá que batendo com ferro no cara Então, no chão? Além de tudo, são covardes, né? A partir do momento que isso acontece, as autoridades deveriam caçar
todos os documentos que ensejaram a criação daquela torcida organizada. E vou além. Vamos lá. Cadê os hooligans lá Não tem na mais. Inglaterra? Acabou. Acabou. Só foi o poder público ter baixado o sarrafo em termos de aplicação da lei. 2 anos sem jogar. 2 anos sem jogar, 2 anos sem ir ao estádio, não é? Em Wembley e outros estádios nos arredores Na Europa toda. de Londres. Os ingleses eram proibidos de ver jogos. Era. Então, acabou. Tá bom. Aí o presidente me fez uma pergunta, como é que era, se eu tive a oportunidade de ver, a questão das torcidas organizadas lá. E eu fiz uma pesquisa pequena, presidente, e vou só dizer o seguinte, o que eu vi imagens, na Itália não, mas eu fiz em Portugal, e vi torcedores com bandeiras, gritavam, cantavam, acendiam, coisa que via a chama subir, tal, mas eu não vi nenhum torcedor daquele, de torcida organizada, na pesquisa que eu fiz, agredindo o adversário. Não vi. Existe? Não sei se existe. Inclusive, isso aí foi uma coisa tão ruim pro futebol brasileiro. O João Saldanha, o Rui Porto, aquele Walter Abraão, todos os grandes comentaristas brasileiros da época, o Juarez Soares, todos eles falaram a mesma coisa. As torcidas organizadas, quando passaram a brigar com o time adversário, o que aconteceu? As crianças pararam de usar uniforme de times brasileiros e começaram a usar uniforme de times estrangeiros. Por quê? Para não ser agredido no meio da rua. Então, é outro problema. Mas aí, doutor, tem uma parte boa nisso tudo. Eu gosto da torcida organizada do Flamengo, a Fla-Gay. Eu acho a Fla-Gay linda, eles vão lá, dançam, rebolam, ficam todos felizes. As garças da Fiel, o senhor já observou? São lindas, entendeu? Maravilhosas. Mas aí, professor... As frangas do Galo, entendeu? Pô, mas maravilhoso. Aí, e ainda tem as raposinhas do Cruzeiro também. Eles estão fazendo uso daquilo para o qual a torcida foi criada. É a finalidade. Foi criada. É a finalidade, se divertir. O nome já diz, torcida organizada. A partir do momento que ela não tem mais organização, tem que terminar. Um bando de selvagens com práticas terríveis de agressão. E o senhor sabe que toda torcida organizada tem a tropa de choque, né? Esse jogo aqui vai 2 ônibus só de tropa de choque. Mas eu queria falar o seguinte. É isso, na minha visão, presidente, é isso aí. Tem dispositivo legal capaz de ser aplicado? Tem. É só as autoridades brasileiras terem vontade, terem ânimo para aplicar o que diz a lei, que aí tá. Na Europa lá, na Inglaterra não foi? Não resolveu? Foi, resolveu. Mas o brasileiro já é mais complicado, doutor. E olha, eu sou da seguinte maneira. Tem que terminar realmente, porque a torcida organizada hoje é que nem o professor e o doutor falou, que estão mais preocupados em brigar entre eles e não aceitam o resultado. E olha aí, tem que terminar. Uma coisa, não adianta brigar de cá, não adianta brigar de cá, fazer quebradeira não vai mudar o resultado do jogo. Começa por aí. E tem uma coisa interessante. Não muda o resultado do jogo. Né, presidente? Nós estamos vendo o seguinte, torcedores, eles estão brigando entre si. Aí invade o centro de treinamento lá do cara que está trabalhando, cara. Nos jogos, eles estão brigando entre si lá nas cadeiras, nas arquibancadas, tudo. Isso aí não vai fazer com que... Aliás, faz com que o atleta fique com medo de entrar dentro de campo. E aí não vai render aquilo que ele poderia render. Então, eu concordo com você que esses caras que estão aí, tudo aí, procurem uma namorada. Não vai para assistir jogo, eles vão lá para
Eu fiquei, é lamentável. Extravasar as frustrações É dele. lamentável o que a gente viu aí na final aí da Copa do Brasil aí. Um trabalhador machucado, uma mulher machucada. Torcida organizada lá não respeitando criança. Jogou uma bomba lá. Ontem no jogo do Curitiba, você viu, cara? O velhinho lá com a criança. Protegido, né? Protegido. Sendo protegido. Protegido. Pelas pessoas Então, ali. é isso senhor aí. com a criança. Com a criança. Então, presta atenção. Matando essa pauta, uma pergunta aqui agora do Michel já foi. A Judite para o Nilton. Vai queimar a língua, hein? Meu fogão vai ser campeão. Judite, eu até tô querendo queimar a língua, mas não tem ainda quantas rodadas? 5 vezes 3, 15 pontos. O Palmeiras, 4 pontos de diferença. O Botafogo tropeçou. Mas o Palmeiras também tropeçou. Pois é, mas o Palmeiras não. Tropeçou. Não, o Palmeiras diminuiu 4 pontos. Empatou, cara. Pois é. Aí o que eu te falo? Podia fazer 6 aí, empatou também, ficou 4. Aí o que eu te falo, Judite, é o seguinte, eu até queria queimar a língua. Ah, é? Mas eu acho que não vai ser. Você acha? Continua dizendo que não vai ser campeão? Não vai ser o campeão, o Botafogo. E eu vou falar por quê, Judite. O técnico do Botafogo está começando a achar que já ganhou. Eu acho que o Botafogo... Salto alto. Eu acho que o Botafogo vai ser campeão mesmo. dos dois. Da Libertadores. Não, nenhum dos dois. Na Libertadores ele vai perder pro Galo. O Galo não ganha não. E vai perder o campeonato. Tá entre dois aí, viu? Eu não queria falar não, mas até o Flamengo tem chance. Não, o Flamengo já foi embora. E para te falar a verdade, até o Cruzeiro. Não, o Cruzeiro de não ganhar, o Cruzeiro depois que surgiu as raposinhas lá, meu filho. Meu amigo, o Cruzeiro, ninguém sabe disso. Eu vou falar aqui em primeira mão, eu fiquei sabendo hoje, o Cruzeiro não é lá do dono do BH. É um sheik que está por trás de tudo isso. Sim, mas também, presidente, para pagar 3 milhões e 300 mil por mês para um jogador, é um sheik que ter bala na agulha. Tem que ter bala na agulha. Então, bala na agulha. Diz que o ano que vem, olha aí, já está chegando aí o Gabigol, que, né? Péssima contratação. Eu não acredito muito não, porque lá os caras não deixavam ele jogar. No Cruzeiro ele vai jogar, mas vai entrar como protagonista. O Cruzeiro tem um jogador. Tem aquele 10, Caio Jorge. Não, aquele 10. Centroavante. Caio Jorge é centroavante. Centroavante. Com um detalhe aí, né? Aquele 10 é um jogador. História do Caio Jorge? Você viu? O Matheus. Você viu o que é o treinador? O Diniz tirou ele no intervalo, no outro jogo ele foi lá pianinho, jogou pra caramba. O Cruzeiro ganhou o jogo. Matheus, né? Entendeu? Matheus Pereira, é isso aí. Chá de banco. No meu tempo o nome daquilo lá chamava-se chá de banco. Então, Judite, o que eu estou falando aqui é brincadeira, viu, Judite? Eu estou torcendo para o Botafogo ser campeão, porque eu queria jogar uma pimentinha aqui entre os dois. O Botafogo vai ser campeão do Brasil e da Libertadores. Agora, eu ainda continuo, viu, Judite? Eu estou aqui maleando aqui, mas eu ainda continuo falando, torcendo aqui, não estou torcendo contra o Botafogo. Eu estou vendo as possibilidades. Ele tropeçou contra quem? Contra o Cuiabá. Mas o Palmeiras também tropeçou contra o Criciúma. Não, ele ganhou do Criciúma. Do Nilton Santos, né? Quem ganhou do Palmeiras Criciúma também foi dentro. Quem ganhou do Criciúma. O Palmeiras foi dentro de casa. Mas acontece que o Palmeiras tem elenco. Não foi do Criciúma, não, foi do Bragantino. Do Bragantino. Ei, deixa eu te falar aqui. Para o pessoal que estava vendo aquele papo nosso sobre as torcidas organizadas, o Fluminense tem a Young Flu e o São Paulo tem Confraria dos Bangs. Então, todo time também tem a parte LGBT. E eu até admiro essas torcidas porque... Não, eles vão lá para se divertir. Esses vão para se divertir. Então tá aí. Agora, então tá respondido, Judite. O Luiz Cláudio agora é para bancada, ó. Flamengo campeão da Copa Brasil. Gostaram?
Eu acho que o Flamengo foi campeão porque jogou melhor que o Galo. Merecidamente. Tá? Merecidamente. Lá no Maracanã, ele fez 3-1, não foi isso? 3-1. 3-1. No agregado, 4-1. E no MRV, o Atlético, alguém está dizendo por aí, aqui nas redes sociais, sobre o desempenho do Galo. Eu não acho que foi péssimo, não. O Galo propôs o jogo. Foi. Só que tem dia que você não faz gol. Não consegue. Olha, não entra. E aquele goleirão lá também. E o goleiro do Flamengo também pegou tudo. O Allan Kardec, o Galo era para ter tomado uma goleada. Não, peraí, o jogo 0-0 aos 30 minutos do segundo tempo, eu vou sair da câmera aqui. Por quê? O O que você vai gol, fazer? ó, o gol é 7 e 32 por 2,44. O Allan Kardec a um passo da linha do gol. Se ele se joga na bola, ele faz o gol. Ele foi de repente estaria ali a reação do Galo. Tá, ele foi chutar a bola e furou. Eu falo, se eu sou o treinador, eu tinha um treinador quando era dente leite e infantil, que ele falava assim, sai, nós vamos jogar com 10. É isso aí. Então tá aí. Eu acho, só para fechar. Um minuto, doutor, para nós ir embora. O Flamengo mereceu. Foi merecida. A vitória do Flamengo foi merecida. Eu acho que no segundo tempo, no Maracanã, o Atlético jogou bem. No segundo tempo. Em Minas também jogou bem. Só que teve que abrir. Jogou bem, tá bem? Ele atacou bastante em algum momento. O Hulk bateu uma ou duas faltas muito bem batidas, que o goleiro do Flamengo defendeu. Uma delas, então, foi terrível. Mas bater falta foi aquele cara lá do... eu estou esperando. Não sei se vai abrir. Eu não sei se vai abrir. Vai abrir coisa só aí. Encerrando aqui, doutor, eu só queria dar os parabéns pro técnico novo, um menino ainda, do Flamengo, que citou os três inclusive até o Tite, né? Mas o que mais importante que eu achei no Felipe Luiz, nem foi ele ganhar o título, foi ele citar os garotos que a gente comentou aqui, que foi queimados lá dentro do ônibus, e ele falou que tem esses garotos como uma joia, e que cumprimentou as famílias e que é um homem, né? Coisa que a diretoria do Flamengo não fez. E ele, naquele momento de emoção, citou esses garotos. Eu achei muito bonito isso aí, que ele é um menino ainda que está começando, e ele está começando com o pé no chão. Ele não está... Ele chama a atenção dos grandão lá, eu vi durante o jogo, ele chamar o cara lá e ler um vocabulário para ele. Eu vi uma matéria, que ele já vem estudando há 2 anos para ser técnico. Isso, e tem lá os professores dele, que ele é admirador, que é o Jorge Jesus e o outro que ele falou lá. Mas ele trabalhou com o Simeone, ele trabalhou com o Jorge Jesus, ele trabalhou com o Ancelotti, quer dizer, então ele bebeu do futebol da Itália, do futebol inglês, do futebol alemão, ou seja, só bebeu em futebol. Espanhol, do Atlético de Madrid. E há pouco tempo que ele está, 9 jogos, já ganhou 3 títulos. Na base, 2 títulos na base e esse agora. E o Santos subiu e o gol do Otero foi o gol mais bonito da noite. O João Paulo voltou. Ele escreveu aqui, ó. O que ele falou aí? João Paulo, voltei. Parabéns, doutor Wilmo. Santos voltou. Que beleza. Doutor. João Paulo, olha, muito obrigado. Ainda não me foi dada a palavra, mas eu já estou me satisfeito com a volta do... Olha, João Paulo, olha, muito obrigado. O Santos volta. Ele saiu da Série A por má administração. Nós falamos o seguinte: o Santos volta para a Série A
de onde ele nunca deveria ter saído, mas se saiu, teve uma causa: má administração do Santos. Tá E bem? essa causa, só cortando, e essa causa causou a morte do Pelé. Pois é. Então, Brincadeira, então, brincadeira, rapaz, não é, tem nada a ver, né? eu acho que, agora, o que precisa? O que o Santos precisa? Ele precisa ainda, ser, na minha visão, ser campeão da Série É um B. ponto só que ele precisa, né? E são 2 jogos. Dois Ele jogos. pega Se não o fizer um CRB, ponto ele aí- pega o CRB na Vila, no dia 17, e pega o Sport em Recife. Então ele tem 2 jogos ainda, um em casa e outro fora. Eu acho que se o Santos vencer ou empatar, parece que se mesmo ele empatando, ele já é campeão. Já é, tem precisa de um ponto. Um Inclusive ponto. o Caribe falou sobre isso Pois aí é. na matéria. Então, agora, aquela falta batida pelo Otero, Isso, Eu ele vinha já de tinha lá pra cá. tentado uma antes, né? aquela antes Quase foi tão também. bonita quanto, É, mas que o goleiro defendeu. é. O goleiro defendeu. Bom, eu vi, não sei se os meus colegas de bancada vão concordar comigo, mas eu vi 2 jogadores brasileiros baterem aquele tipo de falta. Só Ne- que uma, só Nelinho? que pois é, mas o Nelinho batia de mais longe, mais E o Éder? distante. Não. O Zico que batia mais próximo, não Isso. batia com tanta força, e o Marcelinho Carioca, É. que batia de mais distância. É, o Aí você Marcelinho pega o Carioca Nelinho, também. que batia com muita força, Roberto Carlos também, O Éder. o Éder, que batia muito, mas Nelinho. daquele jeito que a bola vem e cai, a Aquela eu não impressão, vi. na Ela foi- hora que a bola sai, desculpe, eu não estou empolgado. Foi muito bom o Santos ter já se classificado na partida de ontem, mas na hora que ele bate, que a bola, vocês observam que ela sobe, não é e desce assim? de uma A vez. gente tem a impressão que ela vai passar por cima do gol, por cima do travessão. De repente ela dá uma queda, rapaz, e Aquilo cai ali, dentro do eu gol. acho Eu não sei se vocês lembram de um cara que jogou um pouquinho de bola no Botafogo, jogou um pouquinho no Fluminense, chamado Valdir, também conhecido como Didi. Lembra? Aquilo ali é folha seca. Era. Ela sobe e cai. Então o doutor está feliz. Então, Tá estou feliz. tranquilo. Agora, Newton e o João Paulo. João Paulo, olha, não podemos descuidar. O Santos, para enfrentar a Série A do Campeonato Brasileiro de 2025, precisa de reforços. Esse time que o Santos tem aí, É time de Série B. que disputou a Série B, é um bom time, tem bons jogadores, mas não é só isso não. Vou pra Série B. Não é só Pra isso Série não. A Só não. para a Série Tá B. bem? Vai ter que Multiplicar. contratar reforços, pessoas. O presidente do Santos tem que abrir a chave, botar a chave do cofre, tá bem? Para contratar pessoas. E o João Paulo ele é palmeirense. Dá Convocar, os parabéns assim. então, convocar os empresariados do estado de São Paulo, porque o Santos tem uma boa torcida, mesmo fora de Santos. O Santos tem uma boa torcida na cidade de São Paulo. E aí, de repente, o empresariado pode dar uma força grande na contratação de bons, ótimos valores. Fecharam o Pacaembu, Tá. né? Pacaembu era o segundo Era, estado do Santos. Ele tem feito aqui esses jogos lá em Barueri, né? É horrível. Incrível. Fica mais distante. Então aí, parabéns aos Santistas, parabéns ao doutor. Nós estamos indo Obrigado, embora. João Paulo. Obrigado. Muito obrigado aqui. Nós não falamos do Fluminense hoje, nem vamos falar, mas. Não, o Vamos dar- Fluminense com o Mano Menezes, meu filho. É igual o Edinaldo Quando CBF. faz 1-0, é um sofrimento para aquele jogo, o tempo não termina. Eu acho que, sinceramente, já devia ter mandado embora. Obrigado. Fui! Obrigado, doutor. Muito É um obrigado. prazer imenso tê-lo aqui de novo. Prazer também. Quinta-feira nós vamos no arbitral. Vamos lá. Então tá Vamos lá. Um abraço, meu Já amigo. tem- Até o próximo. Já Filma tem lá um arbitral. polêmica aí no arbitral. É.